Olá, meus amigos. Assunto de grande relevância: DIFAL para não contribuintes. E o objeto ao qual estarei trazendo neste nosso encontro é de forma objetiva e clara e, obviamente, direta, porque assumindo então que o DIFAL para não contribuinte teve que passar por um trânsito jurídico, e quando eu digo um trânsito jurídico, foi necessário a criação de uma lei complementar, passando inicialmente por um projeto de lei que é 32 de 2021 e foi aprovado no dia, ou melhor dizendo, sancionado ou aprovado como queiram, no dia 4/1 de 2022. E hoje temos então uma lei complementar 190 de 2022 sancionada pelo presidente da República, fazendo com que neste momento agora se fez necessário ou se faz necessário alguns esclarecimentos que, ao meu juízo, são muito importantes para que você, profissional da área fiscal, da área contábil e da área jurídica, possa então examinar quais serão os caminhos que você, profissional, deve seguir frente a essa nova realidade. Nesse sentido, permita-me então compartilhar com vocês quais são os caminhos que devem ser verificados após então essa sanção desse projeto de lei que foi suscitado. Vamos compartilhar a tela e eu acho que o ponto inicial é que a gente venha a examinar alguns trechos então desta lei complementar 190 de 2022. Muito bem. Tem alguns aspectos que é muito importante nós estarmos cientes. Vou automaticamente aqui listar o artigo 24A. O artigo 24A está sendo estabelecido que os estados e o Distrito Federal, então, deverão divulgar no portal próprio as informações pertinentes a como que o contribuinte deve operar frente às obrigações tributárias, bem como os aspectos de efeito principal e acessório, ou seja, como que eu devo recolher o DIFAL, quais são as premissas e como eu devo assim também oferecer, satisfazer as obrigações acessórias. É verdade que este portal já está disponível para o contribuinte, antes mesmo dessa sanção assim trazida por meio dessa lei complementar 190 de 2022. Então quer dizer que este portal já está competente, já temos as informações. E nesse portal, como é muito bem colocado nessa lei complementar aqui trazida, a 190 de 2022, está sendo dito quais são as premissas. Então convido os colegas a acessar então ao portal do DIFAL, onde tem essas necessidades previstas, que tem que contar a legislação competente que está estabelecendo internamente o diferencial para não contribuinte, qual é a alíquota, quais são então as possibilidades de benefícios fiscais acerca de determinados tipos de produtos. Isso é muito importante. E além disto, indo direto aqui ao ponto, outra questão que tem que ser examinada com muito carinho. E aqui chegamos no artigo 3º, aonde ele trata o seguinte ponto. Vamos examinar juntos essa leitura e sequencialmente vou traduzir e colocar as ponderações do que está sendo então discutido no ambiente jurídico. O artigo 3º, então, trazido por meio dessa lei complementar 190 de 2022, traduz o seguinte: esta lei complementar, e como diz esta lei complementar, está citando realmente a lei complementar 190 de 2022, entre em vigor na data da sua publicação.
observando quanto à produção de efeitos o disposto na linha C do inciso 3º do caput, que seria o artigo 150 da Constituição Federal. Quando ele demonstra esse tipo de situação, ele está então colocando que os efeitos que precisam ser colocados é respeitado o princípio da noventena. Significa dizer que após a publicação desta lei complementar, que os efeitos se dão a partir de 90 dias. Isso é o que está sendo colocado por meio do artigo 3º. No entanto, o que está sendo discutido no ambiente jurídico é as premissas, os princípios doutrinários. E me permita então colocar para vocês, e depois sim nós conseguimos concluir esse entendimento de forma geral. Vou compartilhar agora o que a Constituição especificamente nesse artigo 150 e nos preceitos aqui trazidos, como seria o entendimento jurídico e o que está sendo discutido e qual é então a oportunidade. Então, a princípio, de acordo com o artigo 3º da Lei Complementar 190 de 2022, está sendo imposto nesse sentido que deve ser aplicados seus efeitos a partir dos 90 dias. Então, a partir de dia 5, se aplica justamente o conceito da noventena, daqui 90 dias. Mas vamos observar como é trazido então na Constituição Federal. O artigo 150 suscitado, em particular o inciso 3º, ele diz aqui, cobrar tributos, mas se nós observarmos no caput, que é o artigo 150, ele demonstra para nós um aspecto muito importante. Veja, é vedada à União, os estados e ao distrito e ao município. Aqui no inciso 3º ele menciona cobrar tributos em quais circunstâncias? Se você observar dentro da Lei Complementar 190, deixa eu subir um pouquinho aqui para vocês terem a melhor experiência. Então, como é cobrado isto determinadamente dito por meio dessa lei complementar que foi sancionada e assim demonstrado nessa alínea C, observe o que está sendo colocado. Ele diz que é vedada, então, a cobrança nesses termos, dizendo, antes de decorridos 90 dias da data em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou, observado, e aqui que é importante, observado o disposto na linha B. Então, no ambiente jurídico, está colocando da seguinte forma. Portanto, se foi sancionado essa lei complementar, especificamente no artigo 3º, onde ele chama a atenção de que só vai ter efeitos levando em consideração diretamente o inciso 3º, a linha C desse inciso 3º, está sendo discutido de que quando então foi chamado o inciso C, ou a linha B, ou melhor, a linha C está intimamente ligada com a linha B, que é a de cima, mencionada aqui, destacando que eu não posso cobrar tributo quando
Isto foi então sancionado no mesmo exercício. Não caberia, e nesse sentido, no ambiente jurídico está sendo colocado que não deverá ser cobrado o diferencial de alíquota em 2022. Sobre essa expectativa de que esta alínea C está intimamente ligada com a linha B, justamente como nós aqui comentamos os desdobramentos acerca desta alínea. Então, no ambiente jurídico, nós temos a seguinte forma, de que estão entrando com medida judicial para que assim afaste a cobrança do DIFAL. No entanto, o que nós estamos observando dos estados é que os estados estão levando em consideração que deve ser entendido apenas exclusivamente o prazo de 90 dias para a sua cobrança. Então é isso que está sendo colocado. Eu tenho uma visão da parte estadual, que compete aos estados, que querem cobrar o DIFAL daqui 90 dias, mas eu tenho uma corrente doutrinária que está se debruçando aos princípios doutrinários que automaticamente, ao ter sinalizado o desejo da alínea C, uma vez que a linha C está intimamente ligada com a linha B, não deveria ser cobrado o DIFAL dentro do ano de 2022. Então, por fim, o que eu deixo, e aqui eu volto para que vocês possam me observar novamente, é o seguinte, palavra de ordem. Vamos acompanhar todas as publicações dos estados, como que eles vão então absorver essa informação, uma vez que isso foi publicado oficialmente no Diário Oficial da União, agora no dia 4/1 de 2022. Nesse sentido, nós precisamos examinar como que os estados vão se comportar. Mas, já observando, então, frente às notícias e ao que eles estão se colocando, é que fatalmente vão ser, para os estados, considerados só o período da noventena, ou seja, daqui 90 dias será novamente cobrado o diferencial de alíquotas para não contribuinte. No entanto, se você não concorda, quer buscar o seu direito, aqui como foi colocado, existem então bons precedentes, existem bons caminhos e um bom espaço para que você venha buscar então por medida judicial o não pagamento do DIFAL dentro então do exercício de 2022. Espero que tenha sido claro e objetivo aqui em trazer essas informações de suma importância e sempre estaremos aqui dispostos a tentar esclarecer assuntos dessa magnitude.